Gente, olha, é bom ter vocês aqui, é bom a gente estar aqui. Nós vamos continuar estudando o nosso livro de Apocalipse, a nossa escatologia. Semana passada, na terça-feira, nós paramos exatamente falando sobre aquela parte do intervalo, né, o intervalo que surgiu com a medição lá do capítulo 11. Nós lemos o capítulo 11, e aí nós tivemos a medição a partir do capítulo 11, com a selagem, né, como é igual a selagem do capítulo 7. Nós vimos sobre isso, a medição do átrio, e falando que não era para medir o átrio exterior, que seria pisado pelos gentios, né, durante 42 meses ou 1.260 dias, o tempo da grande tribulação. E aí nós paramos exatamente nessa passagem, nesse lugar, e no Apocalipse, capítulo 9, versículo 1, diz assim: o quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. A estrela foi dada a chave do poço do abismo. E aí nós vimos também, em Daniel, capítulo 7, a visão que ele teve, onde falava sobre os chifres. Né? Lembra que a gente leu sobre isso? Sobre os chifres que... Vamos ler de novo, só essa passagem de Daniel, capítulo 7. A partir do versículo 7. Na minha visão, à noite, vi ainda um quarto animal aterrorizante, assustador e muito poderoso. Tinha grandes dentes de ferro, com os quais despedaçava e devorava suas vítimas, e pisoteava tudo o que sobrava. Era diferente de todos os animais anteriores e tinha 10 chifres. Enquanto eu estava refletindo nos chifres, vi um outro chifre pequeno que surgiu entre eles. E os 3 dos primeiros chifres foram arrancados para dar lugar a ele. Esse chifre possuía olhos com os olhos de um homem e a boca que falava com arrogância. Enquanto eu olhava, tronos foram postos no lugar, e um ancião se assentou. Sua veste era branca como a neve, o cabelo era branco como a lã, o seu trono ardia em fogo, e as rodas do trono estavam todas incandescentes. E saía um rio de fogo diante dele. Milhares de milhares o serviam, milhões e milhões estavam diante dele. O tribunal iniciou o julgamento e os livros foram abertos. Aqui nós temos, né, essa passagem, esse texto, simbolizando exatamente a luta que o anticristo terá e produzirá contra o povo de Deus. Ou seja, aquela luta que nós vimos descrita em Apocalipse capítulo 12, versículo 11, e também Apocalipse 13, versículo 7. 12 e 11 diz assim: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram diante da morte, não amaram a própria vida. E Apocalipse 13, 7, foi-lhe dado o poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dada autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação. Ou seja, nesse intervalo que começa para tocar a 7ª trombeta, nós vemos aqui então um relato do quê? Do final das coisas, onde o anticristo aparece, onde o anticristo vem, luta, começa a reinar, depois rompe, pisa o átrio, né, dos gentios, o átrio exterior, como nós vimos, começa a grande tribulação, ele vence, aqui usa esse termo, né, para guerrear os santos e vencê-los. O interessante é que a Bíblia fala: foi-lhe dado o poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dada autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. A autoridade do anticristo, ela é uma autoridade doada para que ele haja por um tempo determinado. Isso é interessante a gente entender e saber que mesmo na ação do anticristo aqui na Terra, irmãos, o nosso Deus jamais perde o seu controle. Ele jamais deixa de ser quem ele é, Deus. Então, o tempo de ação do anticristo é um tempo também determinado por Deus. Entendeu? Ele é que permite isso, ele é quem determina isso, ele é quem deixa agir daquela forma. Por quê? Porque ele tem
algo a trabalhar, algo a fazer na vida dos santos. Na vida dos santos. Né? A gente tem que entender o seguinte, que tudo o que vai acontecer com o anticristo, na verdade, vai ser um aprimoramento para as nossas próprias vidas. As vidas de quem? A vida dos crentes. E em Apocalipse 11, 6, fala que as duas testemunhas serão mortas e os seus cadáveres jazerão, né? 3 dias e meio. 3 dias e meio, aí é uma alusão também o que é aos 3 anos e meio, aos 42 meses dados lá por Daniel, no capítulo 7, quando ele fala sobre o tempo da grande tribulação. E nós, a questão das duas testemunhas, nós já vimos, né? Eu não quero ficar voltando ao tema das duas testemunhas, porque nós já vimos lá atrás, quando falamos das duas testemunhas, quem são essas duas testemunhas biblicamente. Então, biblicamente falando, nós já nos encontramos e já achamos quem são essas duas testemunhas, que é a igreja. Usa a figura de linguagem de 2 para falar tanto de uma igreja, da igreja judaica, da oliveira natural e da oliveira brava, que foi enxertada, né? Ou os candeeiros. Então, essa é a figura dessas duas testemunhas. E o interessante é que quando nós lemos essa passagem de Apocalipse capítulo 11, nós vemos também na sua essência, nós vemos que ela culmina com aquilo que está escrito em 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, que é o quê? Ao soar da última trombeta. Nós começamos a ver entrelaçados os acontecimentos de 1 Tessalonicenses, de Apocalipse, de tudo isso acontecendo, de Mateus 24, dizendo o quê? Falando também sobre a ressurreição dos mortos. Olha o que diz em 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus, e juntamente com ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com esta palavra. Ou seja, a 7ª trombeta, quando nós vemos aqui, é a última trombeta. Né? A 7ª trombeta é a última trombeta. Então, temos esse período de intervalo, onde ele fala sobre a medição, os mesmos termos usados para a selagem dos 144 mil. Então, vocês podem ver que sempre chega no 6, dá um intervalo, conta uma história, e aí vem a 7ª. Então, nós temos a 6ª trombeta, o intervalo que fala sobre a medição do átrio, a medição do templo, o surgimento do anticristo, a grande tribulação, a vitória dos santos, e aí depois vem o quê? A 7ª trombeta. Aí nós temos a 7ª trombeta tocada, que é a última, que está em Apocalipse capítulo 11 e 15. Então, essa predição da 7ª trombeta combina exatamente também, nós vamos ver lá na frente, com Apocalipse capítulo 19 e 20. Quando a gente lê Apocalipse 19 e 20, a gente vê a vitória completa do Senhor Jesus sobre tudo aquilo que o anticristo vai fazer neste mundo, né? Toda a obra do anticristo. É interessante, irmãos, eu estava lendo essa semana mesmo um versículo, pensando em algo que eu estava ouvindo. Eu estava ouvindo ontem mesmo, na verdade, né? Eu estava ouvindo sobre a teologia coaching. Já ouviram, né? Os coachings, hoje está muito na moda, né? E eu estava ouvindo um estudo sobre teologia coaching.
e a pessoa que estava falando pensa, ou eu penso igual a ele, né? Eu não sei se ele pensa igual a mim ou eu penso igual a ele. É uma teologia onde realmente, para mim, ele engloba muito da teologia da prosperidade, só que pior ainda do que a teologia da prosperidade. Não que a teologia da prosperidade seja boa em algum aspecto, né? Mas a teologia coaching consegue ser pior do que a teologia da prosperidade. Porque na teologia da prosperidade há uma barganha com Deus, né? Você faz, aí Deus tem a obrigação de fazer prosperar, de aquela coisa toda. Mas Deus ainda está presente. De forma errada, mas Deus está presente. Na teologia coaching, na verdade, Deus some de cena. Deus é só um treinador. É o homem com seu poder, com seu empenho, com a sua neurolinguística, com o seu... né, tem uma linguagem ericksoniana. Tem até isso aí que eu estou aprendendo. É o homem por si só que conquista essas coisas. E aí eu estava conversando com uma pessoa sobre isso, ontem mesmo. E aí, falando com ele, eu fui lá em Timóteo e busquei aquilo que a gente vê aqui. Quando a gente lê Apocalipse 19 e 20, quando a gente lê o livro de Apocalipse e a gente vê a obra do anticristo, a gente tem que entender o seguinte, que o anticristo ele vai fazer essas coisas, não somente, o poder dele não vai ser somente apoiado pelas forças malignas, porque às vezes a gente pensa que o anticristo, o único poder que ele vai ter é só emanado do inferno, vamos botar assim, do mundo espiritual do mal. O inferno, vou tirar até esse termo inferno para não confundir as coisas. Deste mundo espiritual do mal, ou seja, os demônios. Na verdade, o anticristo ele vai ser apoiado pela humanidade pecadora. É incrível isso, né? Quando a gente para pensar isso, a autoridade do anticristo ela vem dada por Satanás, mas por que o Satanás tem essa autoridade? Aí nós vamos lá em Lucas, capítulo 4, e a gente lembra daquilo que o próprio diabo falou para Jesus na tentação. Olha, tudo isso te darei se prostrado me adoraram. Por quê? Porque me foi entregue. Lembram disso? Está lá em Lucas, capítulo 4. O diabo, quando tenta Jesus, ele fala o seguinte, olha, se você me adorar, eu vou te dar todos estes reinos da terra. Por quê? Porque isso me foi entregue. Lá em Gênesis, quando Deus fez o homem e a mulher, ele virou e falou assim, dominem sobre tudo. A ordem dada a Adão e Eva foi para que eles dominassem sobre tudo. E quando o homem pecou, ele abriu mão desse domínio e deu a quem? Deu a outro, deu ao tentador. Entendem isso? Ele deu ao diabo a autoridade para ele fazer o que ele faz. E a mesma coisa nós vemos. O diabo recebe essa autoridade, tem esse poder, lógico, ele é mau na sua essência, mas ele tem poder para agir, porque a Bíblia fala, o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno no sentido de que o mundo faz aquilo que o diabo quer, porque as pessoas buscam e têm prazer nisso. E o anticristo vai agir, amados, de uma forma cruel, torpe, indecorosa, de uma forma muito ruim. Vocês leram lembram de alguns versículos que nós lemos, que mesmo Deus permitindo que os demônios atormentem os pecadores, eles não se arrependerão dos seus assassinatos, dos seus roubos, da sua impureza. Vocês lembram disso? Só coisa ruim. Ou seja, o anticristo, quando ele agir nessa terra, nós devemos entender uma coisa, os homens vão dar respaldo a ele para ele fazer isso. E aí eu estava falando sobre essa questão do coaching, sobre essa questão das... por que eu estou falando isso? Porque eu estava abordando exatamente isso. Como que as pessoas estão atrás de novas revelações, de novas teologias, de tudo aquilo que pode facilitar a sua vida. Aí a Bíblia diz lá em Timóteo que os homens nos últimos tempos eles vão procurar aquilo que agrada aos seus ouvidos. Mestres
segundo o seu coração. As pessoas não vão querer ouvir, a Bíblia diz, elas não vão querer mais ouvir a sã doutrina, a palavra verdadeira. As pessoas não vão querer ouvir o verdadeiro evangelho. Elas vão querer ouvir pessoas que falem aquilo que agrada ao seu coração. Eu não quero ouvir sobre pecado, eu não quero ouvir sobre santidade, eu não quero ouvir sobre perseguição, eu não quero ouvir sobre tribulação, eu não quero ouvir sobre comprometimento, eu não quero ouvir falar sobre eu tenho que me consagrar, eu tenho que me separar, eu tenho que me santificar. Não, amados. As pessoas vão fugir dessa temática para ouvirem aquilo que agrada o seu próprio coração, aquilo que realmente faz bem a eles. Não importa onde você esteja, Deus continua te amando, sendo você quem é. Irmãos, veja bem, Deus nos ama, mas Ele quer que nós deixemos o pecado, não é verdade? Deus nos ama, mas Ele quer que a gente se arrependa do nosso pecado. Então, tanto que a Bíblia, irmãos, ela é muito clara nesses aspectos. Aquele que roubava, não roube mais. O que mentia, não minta mais. Né? E aí você vê, se dispa do velho homem e se revista de uma nova roupa, de uma novidade, seja uma nova criatura. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Porque as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. A gente não quer ouvir o que está escrito lá em Pedro. Sede santos, porque eu sou santo. A gente não quer entender e ler o que está escrito em Hebreus. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Sabe, irmãos? Aí a gente busca isso. E quando a gente lê isso aqui em Apocalipse, isso deve ficar muito claro para a gente. O anticristo não vai agir apenas no poder demoníaco, ele vai agir também com a autoridade de homens. É por isso que também, em 2 Timóteo, diz, nos últimos tempos, os homens serão o quê? Egoístas, avarentos, né? Mais amantes de si, inimigos de Deus, desobedientes, desafeiçoados. Olha, irmãos, é muita coisa ruim. E os homens vão fazer isso e vão dar essa autoridade ao anticristo para que ele haja em nome deles, haja por eles. Tanto que esse anticristo vai ser o Deus deles. Vai representá-los em toda a sua essência, em tudo aquilo que eles esperam e almejam ver em um líder, em alguém em quem se espelhar. Isso é muito triste quando a gente para pensar nesse aspecto. E aí, irmãos, nós vemos uma necessidade que Apocalipse traz para nós, e nós vemos isso em toda a história de Apocalipse. É a necessidade que a igreja continue pregando o evangelho, porque só o evangelho, irmãos, pode transformar o coração do homem. Só o evangelho. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Não sou eu, não é você, não é culto diferente, não é metodologia. Irmãos, olha, eu não tenho nada contra nenhum método novo, muito pelo contrário, eu gosto de coisas novas. Sabe? Não é isso que eu estou aqui trazendo, né, à tona. Mas nós devemos saber de uma coisa. Não é, irmãos, fazer coisas diferentes que vão salvar homens ou transformar pessoas. Nós podemos atrair pessoas com coisas diferentes. Atrair pessoas com novas atrações. Eu tenho muito medo disso, de que a igreja se torne uma igreja onde ela não passa de manifestações de atrações, onde as pessoas vêm para se divertir, vêm para se alegrar com aquilo que está sendo mostrado ali, sabe? E a gente esqueça da nossa essência. E a essência da igreja, irmãos, é pregar o evangelho de Jesus. É pregar o evangelho. É pregar uma mensagem que nos confronta, que nos transforma, que faz de nós novas pessoas.
Eu tenho falado algo, sabe, irmãos? Evangelho que não rasga, evangelho que não machuca, evangelho que não me confronta, evangelho que não mostra minha miséria, evangelho que não mostra como eu preciso me arrepender. Deixa de ser evangelho. Deixa de ser evangelho. O evangelho tem que mostrar, irmãos, quem nós somos. E é claro que quando este evangelho mostra quem nós somos, esse evangelho também, sempre, em todo tempo, vai mostrar que Deus nos ama, que Ele nos quer, que Ele está pronto a nos perdoar, a nos salvar, a nos redimir. O evangelho, irmãos, ele bate, mostra quem nós somos e, ao mesmo tempo, ele mostra o grande amor de Deus por nós. Por quê? Porque nós precisamos reconhecer quem nós somos para experimentarmos e vermos esse grande amor. Sabe, irmãos? Então, quando a gente vê o soar da última trombeta, que é a sétima, e a sétima trombeta declara o quê? A vitória final. A vitória final. Quando nós lemos lá em Mateus, capítulo 24, e fala que no soar da trombeta, e ele está falando da sétima, e nós já falamos sobre, já fizemos esse paralelo também em estudos passados, nós vemos que aí os anjos do Senhor vão o quê? Ajuntar os seus escolhidos dos 4 cantos da terra. Lembram disso? Está lá em Mateus, capítulo 24. Então, o soar da última trombeta. Então, irmãos, a sétima trombeta vem depois do quê? Depois da grande tribulação, quando os atos são pisados. Depois da grande tribulação, quando as 2 testemunhas são perseguidas e mortas, né? Mas o corpo fica ali. E depois eles ressuscitam. Nós vamos falar sobre isso agora, quando nós entrarmos no capítulo 12 e 13 de Apocalipse. E aí nós vamos ver essa descrição de tudo isso. Ok? Então, o soar da última trombeta é a sétima trombeta. E essa, quando tocar, vai mostrar a vitória completa do Senhor. A vitória completa do Senhor. E nós seremos vitoriosos com ele. E, ao mesmo tempo, vai culminar com a derrota total do anticristo, apoiado pela humanidade iníqua e pecadora. Né? Então, nós devemos saber disso. Nós vamos ter que ter muito cuidado. É por isso, irmãos, que lá nos textos de Mateus, capítulo 24 em diante, nós vemos ali quando ele fala assim: estarão 2 no campo, um será tirado e outro será tomado. Pai entregará filho. Quer dizer o seguinte, irmãos, nós vamos ter problemas já até dentro de casa. Nós vamos ter o não pensamento igual entre os nossos, juntos. Nós podemos estar dormindo na mesma cama, mas não coadunando da mesma fé, pensando diferente e agindo diferente. É por isso que um vai ser tomado, o outro vai ficar, um vai se levantar com o outro, um vai guerrear com o outro. Por quê? Porque nós vamos viver essa divisão e essa grande batalha. A minha pergunta, eu às vezes fico pensando nisso, até onde nós vamos estar prontos a termos que cortar relacionamento? Entenda o que eu falo? Não porque a gente não queira amar, mas porque essas pessoas irão nos perseguir de uma forma cruel. A Bíblia fala que pais entregarão filhos à morte, filhos entregarão pais à morte. Já imaginou isso? Já imaginou isso? Até onde nós estamos prontos para viver isso? Não é forte isso? É muito difícil. É muito difícil, vamos dizer assim, eu imaginar minha filha me entregando à morte. Ou seja, minha filha sendo uma seguidora do anticristo, porque ela pode ser. Sim, ela é livre, ela está lá, né? Espero que não, mas entendo o que eu quero dizer. Se ela optar por ter a marca da besta, essas coisas vão acontecer entre a gente. Entre a gente. Então, até onde nós estamos preparados para vivenciarmos isso? Experimentarmos isso. E nos mantermos fiéis. Então, irmãos, a maior dificuldade da grande tribulação, eu vou dizer para vocês, não está no aspecto físico.
está no aspecto espiritual, emocional e psicológico. A pior doença que existe hoje, irmãos, eu vou falar para você, ela não é física. Ela chama-se depressão. Ela é emocional, não é verdade? Ela sucumbe, ela mata. O detalhe é que a depressão mata a pessoa em vida. Mata a pessoa em vida. Ela está fisicamente, olha só, fisicamente totalmente saudável. Totalmente saudável. Às vezes mais saudável do que nós, né? O corpo dela físico está totalmente saudável. Mas a enfermidade da alma é tão grande que ela morre viva. Já imaginou isso, irmãos? Eu fico imaginando o que é essa perseguição, o que é essa dor. Imagina isso multiplicado com a ação do anticristo nessa terra. A agonia que vai ser. Irmãos, vamos vigiar. Amém? Vamos então para a visão da mulher, o dragão e as bestas. Olha agora. Eu quero fazer uma coisa com vocês para a gente adiantar esse nosso lado. Eu quero ler com vocês o capítulo 12 e o capítulo 13 de Apocalipse. Porque depois a gente já entra na descrição, sabendo, né, o contexto do que a gente já leu, e a gente pode fazer menções, citar, mas sem precisar ficar voltando ao texto ou lendo todo ele. Então a gente vai ler capítulo 12 e 13 de Apocalipse, para a gente ter uma visão geral dessa passagem, que é o surgimento dessa mulher, a visão da mulher, o dragão e as bestas, para a gente ter um conhecimento geral disso. Apocalipse 12, de 1 a 18. Diz assim: apareceu no céu um sinal extraordinário. Uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Ela estava grávida e gritava de dor, pois estava para dar à luz. Então apareceu no céu outro sinal, um enorme dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, tendo sobre as cabeças 7 coroas. Sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, lançando-as na terra. O dragão colocou-se diante da mulher que estava para dar à luz, para devorar o seu filho no momento em que nascesse. Irmãos, só dar uma pausa aqui. Vocês estão lembrando aqui, olha, a serpente, a mulher vai dar à luz. Vocês estão lembrando ali, não, de Gênesis 3,15? E da mulher nascerá a semente que esmagará a cabeça da serpente. Essa lhe ferirá o calcanhar, e esse lhe pisará a cabeça. Está vendo como essa descrição da mulher que dá à luz lembra, né, o dragão contra a mulher que dá à luz, a serpente contra o filho daquele que... Lá é uma menção ao nascimento de Jesus. Lá é a menção ao nascimento de Jesus. Tá certo? Então, só para vocês terem uma ideia, lá em Gênesis, é chamado, entre nós, que a gente, quando a gente faz teologia, esse versículo, Gênesis 3,15, é chamado proto-evangelho. Ou seja, é a primeira menção do evangelho de Jesus Cristo, do nascimento de Jesus, que vai vir para destruir as obras de Satanás. Está em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Vamos continuar aqui. Ela deu à luz um filho, um homem, que governará todas as nações com cetro de ferro. Seu filho foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. A mulher fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus, para que ali a sustentassem durante 1.260 dias. Olha esse número de novo. 1.260 dias. 3 anos e meio. 42 semanas. 1.260 dias. Olha aí, olha.
foi levada para o deserto para ser sustentada lá. A mulher fugiu para o deserto. Aqui, já lemos isso. Versículo 7. Houve então uma guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. E o dragão e os seus anjos revidaram. Mas estes não foram suficientemente fortes. E assim perderam o seu lugar no céu. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo, ou Satanás, que engana o mundo. Ele e os seus anjos foram lançados na terra. Vocês estão percebendo que Apocalipse capítulo 12, ele fala aqui, quando nós paramos para... Se a gente for calculista e frio na interpretação, a gente vê ele falando o quê? De Maria, que deu à luz a Jesus, não é verdade? Que Jesus foi morto e foi levado ao céu. Não está escrito isso aqui? Jesus foi morto, foi levado ao céu. E aí ele não só fala disso, mas ele fala também que o dragão, que essa serpente, quando ele se rebelou no céu, ele apareceu, ele arrastou um terço das estrelas, um terço dos anjos do céu com ele e foram lançados à terra. E aí ele não só falando isso, ele fala que houve uma batalha e que Miguel lutou com seus anjos contra o dragão e o dragão não teve força para vencer. Muito pelo contrário, ele foi lançado fora para a terra. E aí ele dá um nome. Aí no versículo 9 ele fala, o grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás. E aí ele deu o nome, que engana todo mundo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Versículo 10. Então ouvi uma forte voz do céu que dizia, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram diante da morte. Não amaram a própria vida. Portanto, celebre os céus e os que nele habitam. Mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês. Ele está cheio de fúria, pois sabe que lhes resta pouco tempo. Quando o dragão viu que havia sido lançado à terra, começou a perseguir a mulher que dera luz ao menino. Foram dadas à mulher as 2 asas de grande águia, para que lhe pudesse voar para o lugar que lhe havia sido preparado no deserto, onde seria sustentada durante um tempo, tempos e meio tempo. Ó, um tempo, tempos e meio tempo. 3 anos e meio. Um tempo, tempos. Não é um tempo e outro tempo, é um tempo, tempos e meio tempo. 3 anos e meio. De novo, aqui tempos e meio tempo fora do alcance da serpente. Versículo 15. Então a serpente fez jorrar da sua boca água como um rio, para alcançar a mulher e arrastá-la com a correnteza. A terra, porém, ajudou a mulher, abrindo a boca e engolindo o rio que o dragão fizera jorrar da sua boca. O dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência. Os que obedecem os mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Então, o dragão se pôs em pé na areia do mar. Aí nós vamos para o capítulo 13. Vi uma besta que saía do mar. Tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas, uma sobre cada chifre, e em cada cabeça um nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como de urso e a boca como a de leão. O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e a grande autoridade. Deixa eu falar, quem é que a Bíblia fala que é o dragão? Nós vimos aqui. O grande dragão foi lançado fora. A antiga serpente chamada Diabo. Aí a Bíblia fala aqui, o dragão deu à besta.
a besta, o seu poder, o seu trono e grande autoridade. A besta aqui, a besta que vem do mar, é o anticristo, que recebe a autoridade do diabo para fazer o que ele tem que fazer. Só que aí nós vamos ver que essa autoridade, ela vem acompanhada de autoridades terrenas. Por quê? Porque existem chifres que significam poderes humanos. A gente vai chegar lá. Só estou fazendo alguns adendos para a gente entendendo o contexto. Tá bom? Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. Todo mundo ficou maravilhado e seguiu a besta. Adoraram o dragão. Olha, quem é que é adorado? O diabo, que tinha dado autoridade à besta. Olha, vamos chegar mais adiante. É interessante demais essa passagem. E também adoraram a besta, dizendo: quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? A besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfêmias. E lhe foi dada autoridade para agir durante 42 meses, 3 anos e meio. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome e o seu tabernáculo e os que habitam no céu. Foi-lhe dado o poder para guerrear contra os santos e vencê-lo. Foi-lhe dada autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Aquele que tem ouvidos, ouça. Se alguém há de ir para o cativeiro irá. Se alguém há de ser morto à espada haverá de ser morto. Aqui estão a perseverança e a fidelidade dos santos. Então vi outra besta que saía da terra. Peraí, não bastava uma besta, agora tem outra besta. Não bastava a besta que vinha já do mar, que causa um dano terrível, surge agora uma outra besta. Rapaz, é muita besta. E aí essa vem da onde? Da terra. Olha que interessante essa. Com 2 chifres, como cordeiro, mas que falava como dragão. Exercia toda a autoridade da primeira besta. Em nome dela, fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado. Olha, essa segunda besta, ela surge para levar e ajudar as pessoas a cultuarem a primeira besta. Estão entendendo isso? Ela é aquela que vai ter a autoridade da primeira besta, do anticristo, para o quê? Para levar e fazer as pessoas prestarem culto a ele. É uma ação ordenada. É uma ação ordenada. É uma ação que vai fazer com que as pessoas possam adorar. Então ele fala o seguinte, olha, ele vai fazer com que as pessoas adorem aquele que é a besta, o anticristo. E continua, versículo 13. E realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à terra à vista dos homens. Quem é que vai fazer descer fogo do céu? Não é o anticristo, é a besta que vem da terra. E nós vamos ver a distinção disso mais adiante. Por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta, ele enganou os habitantes da terra. Ordenou-lhes que fizesse uma imagem em honra à besta que fora ferida pela espada e, contudo, revivera. Foi-lhe dado o poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer com que fossem mortos todos os que se recusassem a adorar a imagem. Aí nós voltamos lá na imagem de Nabucodonosor. Aquele que se recusa a se dobrar, a adorar a imagem, este é morto. Só que essa imagem, ela vai ser viva, ela vai
vai ter poder para falar. Olha só, é coisa terrível isso. Também obrigou todos os pequenos, grandes, ricos, pobres, livres e escravos a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca e o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de homem. Seu número é 666. Irmãos, nós temos nessa passagem de Apocalipse 13, nós não vamos continuar por causa do nosso horário, mas foi bom a gente ter lido para vocês entenderem que nós vamos entrar nas figuras de linguagem, a mulher vestida de sol, né, o menino que nasce, a besta, nós vamos entrar nessas figuras adiante. Mas nós temos nessa passagem de Apocalipse capítulo 12, e especialmente Apocalipse capítulo 13, nós temos o que nós podemos chamar de a trindade satânica. Nós temos o dragão, que dá autoridade à besta. A besta dá sua autoridade a uma outra besta, que leva ele à adoração dessa besta. E a besta, que é o anticristo, a besta que vem do mar, ela adorada, ela é glorificada, ela é adorada, mas ela também faz o quê? Quem é adorado é o dragão, como nós lemos. Aí nós vemos uma representação, uma imitação da Trindade Santa. Deus Pai deu autoridade a Cristo. A Bíblia fala que tudo que Jesus fazia glorificava ao Pai. Lembra disso? Aí, quando ele vai, ele deixa quem? O Espírito Santo, que faz com que o homem adore a quem? A Cristo. Só que o Cristo e Deus são um, ao Deus Pai. Estão entendendo como que o diabo tenta imitar esta obra? Como ele vai tentar fazer e forjar neste mundo essa tríade demoníaca para o quê? Para trazer essa representação, para que o homem seja enganado de uma forma total por essa representação que no caso não é a Trindade Santa, é uma trindade demoníaca, a fim de levar o homem a adorar ao próprio Satanás. Né? Usando erro, deturpação, engano, mentira e tudo mais. Beleza? Gente, se vocês puderem revisar essas leituras, é importante. E se você tiver alguma dúvida, você vai anotando e pode fazer as suas perguntas. E na quinta-feira, nós vamos começar a detalhar esses episódios. A mulher, o dragão, fazendo menção sobre que mulher é essa e quando é que ela vai para o deserto, o que isso significa, que luz é essa que ela vai dar, que menino é esse? Se Jesus já nasceu, como é que agora ela vai dar a luz lá no deserto? Como é que é isso? Então, a gente vai falar sobre essas figuras dentro de Apocalipse. Amém? 10:09 aqui, 10:11 aí. Nós vamos encerrar o nosso estudo de hoje, fazendo apenas uma leitura mais detalhada. Falamos sobre a sétima trombeta, ali o finalzinho aquele período intermediário que a gente já vinha tratando. Sobre a sétima trombeta, terminamos aquele respaldo e iniciamos agora essa parte que é, como diz assim, para alguns fica mais empolgante, né? Opa, agora nós vamos entrar dentro dessas figuras, né? Mas a gente vai vendo que tudo isso se completa. Por quê? Porque essa nova dimensão de Apocalipse, capítulo 12, João ele começa a abrir uma brecha para nos informar de uma forma mais clara o motivo e a forma como o anticristo vai agir. Lembra que eu falei que são camadas de cebola que vão sendo tiradas? E a gente vai se aprofundando? A gente tem visto. O anticristo vai agir. Ok. O anticristo vai fazer. Ok. Ah, vai ter a grande tribulação. Maravilha. A igreja vai ser perseguida. Tudo bem. A igreja vai continuar evangelizando. Ok. Agora, no capítulo 12, nós começamos a ver isso de uma forma o quê? Mais profunda ainda. A gente vai começar a ver com mais detalhes a atuação do anticristo, a atuação de Satanás e também a atuação da igreja, a ação do Espírito Santo. Então, as cascas vão sendo tiradas e nós vamos nos aprofundando
e vamos vendo essas personagens que se destacam nesses capítulos 12 e 13 de uma forma mais clara, de uma forma mais definida, para a gente entender melhor. Beleza? Muito bem. Vamos orar? Vamos orar.